Se você acredita em cloroquina, eu vou te dar um bom motivo para entender por que ela não funciona. Todos os remédios possuem uma ordem. Primeiro você testa em células, em animais e depois em seres humanos. A cloroquina começou primeiro em seres humanos, depois que saíram os estudos em animais e em células. Ah, mas parece que eu vi que tinham testado em células no começo. O Didier Raoult até pegou esse estudo que testaram em células para já pular a etapa e testar em humanos. Bem, os estudos lá no começo da pandemia eram em células, só que eram em células de rim de macaco. O vírus entrava nessas células in vitro, ali numa plaquinha, ele entrava de um jeito que é diferente de como o vírus entra no nosso pulmão. Então, se essa droga funciona no rim e funciona por aquele mecanismo de alterar pH, se o vírus não se interessa por pH, se o vírus entra no seu pulmão não por causa de pH, não por causa dos mesmos fatores que tem no rim, mas ele entra no seu pulmão por causa de um ECA, de uma enzima chamada ECA2. Por que é que eu vou começar a usar em humanos se não tem uma plausibilidade? Para eu pensar se vale a pena eu investir numa droga para testar em animais, para testar em humanos, ela tem que ter alguma plausibilidade, alguma razão de ser. O vírus entra nas suas células do pulmão. A droga não interfere no pulmão. Recentemente, saiu estudos em animais, mostrando que não funciona, e agora em células. Existe até poxa vida, né? Ficou uns 2 meses parado, algum tempo parado, não sei quantos, exatamente o tempo que ficou parado na revista esse estudo, e era um estudo que tinha que ter sido publicado às pressas, porque saiu tantas outras porcarias, e esse que era o mais importante. Então, veja, olha a ordem inversa. A gente teve mais de 100 estudos grandes usando esse remédio humano, usando esse remédio em paciente grave, usando esse paciente usando paciente não, usando esse remédio no começo dos sintomas, usando esse remédio como profilaxia. Eu tive contato com alguém que estava com Covid e eu já tomo, sem nem saber se eu estou doente, sem nem ter sintoma. Tentaram usar de tudo que é jeito. Não foi visto o resultado. Saiu um no Brasil também, recentemente, com mais de 667 pacientes, e não tinha diferença quem tomava cloroquina e quem não tomava cloroquina. Estudos no começo, final, não mostravam diferença. Ah, mas aquele estudo tem aquele e aquele detalhe que não é perfeito. Tudo bem. Se a cloroquina fosse tão boa assim, era para você ver diferença. Se a cloroquina fosse tão boa assim, num estudo, você separa um grupo que não vai tomar, um grupo que vai tomar, era para o grupo que tomasse, né, melhorasse. Mas isso não acontece. E isso não aconteceu no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em lugar nenhum. Por quê? Porque nas células do pulmão a cloroquina não interfere. Ou seja, tudo foi uma grande piada de mau gosto. E não faz o menor sentido você ter políticas públicas de saúde
de um país dinheiro gasto para investir nessa cloroquina. Foi tanto dinheiro gasto nisso que a gente tem um estoque por anos, porém o remédio tem validade. A gente gastou milhões de reais que poderiam ser usados de melhor maneira, que poderiam ser usados para desenvolver nossos centros de pesquisa para as vacinas, para a gente não ter que ficar só trazendo vacina de fora. A gente poderia ter passado esse dinheiro para instituições como Fiocruz, Butantan, para o nosso SUS, mas não. Foi um dinheiro gasto com um bezerro de ouro. Foi um dinheiro gasto com o substituto de Deus, que você levanta como se fosse a Eucaristia, aquele santo remédio, e as pessoas se ajoelham, louvam. Um remédio que não funciona, porque desde o princípio não funcionava. O vírus precisa da ECA2. Ele se liga ali. Testaram lá no começo em célula de macaco, que não tem ECA2. Aí foram testar em célula, de pulmão e viram. Não funciona. Infelizmente, esse novo dado, ou mais tantos dados, não será suficiente para que o sucesso da nova fosfetanolamina continue. Enquanto isso, nós vamos chegar provavelmente aos 100 mil mortos. Se cloroquina fosse tão bom, a gente não teria perdido tantos irmãos e irmãs brasileiros. Não deixem de compartilhar o vídeo, deixar seu comentário, curtir e até mais.